Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h32. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu estou brigando com o ring light que não quer ficar firme aqui. Ele está caindo, eu estou tentando arrumar ele enquanto eu estou tentando fazer a live, né? Eu sei que parece que eu sou relaxado, de certa forma eu sou um pouco mesmo, mas faz parte dessa minha vida de amador, né? Eu já falei, aliás, sobre isso, né? Que as pessoas acham que dizer que amador é ruim, né? Eu acho que ser amador é bom. Vocês não acham, não? Amar é bom. É que a gente vive num mundo tão doido que ser amador é uma coisa ruim, né? Tô aqui, acho que agora eu consegui. Acho que agora equilibrou. Tem até medo de pôr o microfone desequilibrar, mas a gente mexe mais um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ai, ai. Foi. Maravilha. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô na correria danada, fazendo um monte de coisa, né? Vamos aqui digitar a senha. Selecionar a leitura, que hoje, graças a Deus, entrou direitinho. E aí, pessoal, novidades, como é que vocês estão? Contem para mim. Estou aproveitando aqui, vendo se eu estou no ar, eu tenho que entrar com uma camisa verde. Estou no ar, beleza. Pode estar tudo certo. Esperar mais um minutinho e começar a leitura, né? Atualmente é uma correria só. Vamos esperar. Só mais... Opa, tá na hora, vamos começar. Hoje é dia de São Francisco Xavier. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los
embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Bom, a multiplicação dos pães é um milagre extremamente conhecido por todos nós, né? Eu já falei sobre ele várias vezes, né? Não tem novidade nenhuma. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente. Hoje eu quero abordar uma dimensão que a maior parte das pessoas não aborda, né? Inclusive eu já fiz a chamada da live com essa abordagem diferente, né? Eu fiz essa live, né? Favorecendo o quê? Né? Qual o nome que eu dei para essa live? Eu disse ação e compaixão. Por que eu resolvi pôr ação e compaixão com o nome dessa live? Porque eu acho que está faltando na comunidade de fé. Seja qual for a sua comunidade de fé, seja você da denominação que for, eu acho que a gente tem que pensar mais esse binômio da ação e da compaixão. Eu não estou falando aqui de caridade, eu estou falando de ação. Cada vez mais eu tenho uma certa perturbação com o termo caridade. Tá? Por quê? Porque caridade me remete a uma ideia de superioridade. Como eu sou mais rico, mais importante, eu tenho um status social maior que os outros, eu faço caridade. E eu penso, cá entre nós, que a gente devia ser solidário. E ser solidário passa por ter compaixão. Sabe, vamos analisar com muita calma essa passagem, né? Jesus foi para margens do mar da Galileia. Ou seja, Jesus estava na periferia. Subiu na montanha e uma numerosa multidão se aproximou dele. Até aí, nada demais. Só que essa multidão, ela trouxe quem? Os coxos, os alesados, os cegos, os mudos e muitos doentes. Ou seja, só trouxe aqueles que não podiam dar nada para Jesus. Sabe, é muito interessante porque é muito comum a gente ver as pessoas falarem em investir nos outros. Eu às vezes vejo até as pessoas falarem assim: Bernardo, não desiste, esse aí não te dá retorno nenhum. Bernardo, não faz nada porque esse aí não vai ter nada por ele.
como se as nossas relações fossem relações de uma lógica financeira, de uma lógica de mercado, de uma bolsa de valores, onde você investe e a pessoa te dá um retorno. E a lógica de Jesus é o oposto. Observa que Jesus fala claramente: eu tenho compaixão da multidão. A nossa ação no mundo ela não deve ser movida pela decisão de receber um retorno, por esperar um prêmio, esperar alguma coisa em troca. É necessário, sim, que nós tenhamos uma postura de cuidar. Está entendendo? Uma postura de proteger. Uma postura de ter compaixão. Quando você olha uma pessoa na rua, às vezes você precisa ter compaixão dessa pessoa. Hoje eu fui almoçar. Estava voltando do almoço, passou um mendigo, olhou para mim. Senhor, eu estou com fome, eu não quero dinheiro, o senhor pode me enviar uma comida? Eu olhei ali, tinha na frente do hospital uma pessoa vendendo uma quentinha. Eu fui lá, comprei uma quentinha para ele. A pessoa perguntou se eu queria um Guaravita também. Pediu o Guaravita e entreguei os dois para ele. Muitos vão dizer assim: Bernardo, mas você jogou dinheiro fora, porque não tem retorno isso aí. Se eu for pensar numa lógica de mercado, numa lógica de prêmio, eu joguei dinheiro fora. Entendam bem. Porque esse homem nunca vai me retornar nada. Né? Mas se eu pensar na lógica da ação e da compaixão, eu só fiz o que era esperado que eu fizesse. Observa que Jesus aqui está cuidando de pessoas absolutamente desamparadas, absolutamente sem nenhuma condição de dar nada em troca. Essas pessoas, mesmo depois de curadas, não podem dar nada em troca para Jesus, porque elas não têm o que oferecer. Elas não têm o que dar. Elas não têm um retorno para dar. Porque mesmo depois de curadas, elas ainda terão que arrumar um emprego, ainda terão que arrumar um trabalho, terão que ser reinseridas na sociedade. Mas o que é interessante é que o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Para essas pessoas, foi de suma importância aquilo. E até para as pessoas em volta desses, foi muito importante. E eu fico pensando, não seria essa as nossas ações frente a tantas pessoas violentas? Qual é a nossa ação? Eu não sei se vocês viram uma notícia horrorosa. Uma criatura que se diz homem, por um acesso de ciúme, atropelou uma mulher e arrastou ela por 1 quilômetro, resultando na perda das 2 pernas. Ah, Bernardo, mas se ele vai ser preso, vai passar 30 anos na cadeia. Pessoal, pena não resolve nada.
Acho que a pena mais severa que nós temos no Brasil, a maior pena que se tem no Brasil é para feminicídio. E só piora. Só aumenta. Enquanto a gente tiver com essa lógica de punir, como se isso resolvesse, não vai fazer diferença. A gente tem que entender que é preciso agir. Mas não é agir com violência para combater a violência, agir com ódio para combater o ódio. Não se combate o mal com o mal. Né? Dizem que Einstein uma vez disse, se nós mantivermos o olho por olho, dente por dente, terminaríamos todos cegos e banguelas. Ele não está errado. Oi, Bernardo, mas você disse que eu tenho que agir. Mas eu não devo agir de forma violenta. Claro que não. Não se combate o mal com o mal. Você tem que agir com compaixão. A primeira compaixão é com a vítima. Cuidado, vítima. Seja vítima que for. Seja vítima de uma agressão, seja vítima de um roubo, seja vítima de uma expropriação da terra dela, né? Seja alguém que teve a sua terra invadida, como os nossos irmãos indígenas, como o povo do campo, que a terra é grilada. Mas agir também contra aqueles que sofrem algum tipo de preconceito, né? Contra aquele também que é vítima de um sistema injusto, de um sistema que favorece que cada vez os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. É preciso promover uma redução da desigualdade social. E isso passa por ações concretas. Eu não sei como é que é na cidade que você mora, tá? Aqui no Rio de Janeiro, não era para ter nenhum morador de rua. Porque a quantidade de imóvel vazio que nós temos no Rio é um absurdo. Que ocupassem esses imóveis. Ah, Bernardo, mas esses imóveis têm dono. Bom, primeiro vamos ocupar os imóveis públicos e convertê-los para moradia. Tem muito imóvel que está abandonado há anos, décadas até. Se isso não for suficiente, vamos desapropriar os prédios privados que estão há mais tempo abandonados. E aqui eu não estou falando nem de, vamos dar perdimento, como o pessoal diz. Perdeu o Playboy. Não tem função social, ficou sem, acabou. Ah, mas é dele, mas ele não está ganhando nada com isso, nós vamos dar para eles. Sabe, pessoal, isso é justiça social. Isso é ter compaixão. Na época de Jesus, quem curava merecia um pagamento. Jesus pediu pagamento? Não. Porque ter compaixão é isso. É cuidar daqueles que não podem ter cuidado. É entender o sofrimento do outro. É compreender que a outra pessoa sofre e precisa ser cuidada. Entender que cuidar dela como eu gostaria de ser cuidado. Eu não vou cuidar de uma pessoa que sofre dentro de uma ótica que não é outra senão aquela que como eu gostaria de ser cuidado. Ah, Bernardo, mas isso é difícil? Claro que é difícil. É por isso que os discípulos ficaram tão assustados, né? Os próprios discípulos disseram, onde vamos buscar nesse deserto tanto pão para saciar tão grande multidão? Sabe, pessoal, às vezes
Você olha e fala assim, não vai dar. Não tem como conseguir isso. Não tem como eu resolver esse problema. Sabe, pessoal, às vezes não tem mesmo. Às vezes você sozinho, você sem a possibilidade de uma solução, você sem vamos dizer assim, você sem a capacidade de sozinho resolver isso, você pode não ter. Aliás, os problemas normalmente são tão gigantescos que a gente não tem como resolver eles sozinho. E sabe, não tem nada demais nisso. Muito pelo contrário. Uma coisa que eu vivo falando para as pessoas é que a nossa fé não é a fé do eu sozinho. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu rezo para toda a comunidade. Eu rezo para socorrer a todas as pessoas. Quando você reza o Pai Nosso, presta atenção, todos os pedidos que você faz na primeira pessoa ou na terceira, na primeira pessoa do plural. É sempre nós que pedimos. Eu estou pedindo claramente por nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. A nossa fé comunitária, a nossa ação deveria ser comunitária, a nossa compaixão deveria ser comunitária. Nós temos que aprender a agir como um grupo, a ter compaixão como um grupo. Me espanta muito quando eu vejo um conjunto de pessoas que seguem Jesus, pessoas que se dizem cristãos e não têm compaixão. Sabe, porque para mim compaixão é uma coisa inerente ao ser humano. Faz parte de ser humano. E aqui eu vejo às vezes a estranheza das pessoas. Do mesmo jeito que os discípulos falam, Senhor, mas não tem como a gente conseguir pão para todo mundo. Vários vão dizer para você, não tem como arrumar roupa para todos, não tem como arrumar casa para todos, não tem como arrumar terra para todos, não tem onde pôr todos os refugiados. Não raro a gente passa por esses desesperos, por essas tragédias. Sabe, eu fico olhando e fico pensando quantas vezes eu me senti impotente, quantas vezes eu me senti incapaz. Até o dia que eu compreendi que não sou eu, somos nós. Não sou eu que preciso agir, somos nós, aqueles que seguem Jesus. Não me interessa que grupo é, não me interessa quem é, como é, quando é. O que me interessa é que nós agimos juntos e cuidamos juntos e protegemos juntos. Eu até às vezes falo, né, por exemplo, Bernardo, você fez o que por tal comunidade? Eu não fiz nada, a igreja fez. Às vezes, quando eu posso, eu dou um jeito. Agora com Pix é mais fácil, eu mando um Pix para a empresa, para a igreja. Ah, você não doa para ONG? Se for uma ONG religiosa, eu dou. Por exemplo, as Cefas, eu viro e mexe, passo um dinheiro para eles. Não, Bernardo, mas... E outros grupos? Aí eu não sei, eu tenho que ter uma referência dele. Sempre que posso, eu vou agir. Às vezes eu dou dinheiro e ajo.
Mas o que é importante aqui é que eu não vou ficar nem só na ação, nem só na compaixão. Sabe, tem gente que fica, não, eu fico na compaixão, eu fico aqui, eu vejo aquele povo sofrendo, eu rezo por ele e tal. Tá, pessoal, rezar é bom, mas você pode fazer um pouco mais, não pode? Bernardo, eu estou sem dinheiro nenhum, eu não tenho condição de dar dinheiro. Você pode dar o seu trabalho? Você pode dar o seu esforço? Você pode ir ajudar a distribuir os bens? Me lembro uma vez teve uma enchente horrorosa aqui no Rio, o pessoal ali no Horto perdeu tudo. E um grupo da paróquia se organizou, os jovens da paróquia se organizou, conseguiram um monte de coisa. E quando chegaram para fazer a distribuição, eles ligaram para mim. Paizão, quem está distribuindo aqui é o pastor fulano. Beleza, entrega as coisas para ele. Mas paizão, já que ele já está distribuindo, entrega para ele. Chega lá, pastor fulano, sua bênção, nós aqui da Igreja Católica estamos trazendo isso aqui para o senhor distribuir. Sabe, qual o problema? A gente aqui não está fazendo uma distribuição de bens com o objetivo de proselitismo, de eu vou conseguir fiéis para a minha religião. Eu estou aqui cuidando daqueles que precisam ser cuidados, porque eu sinto que eles precisam de ser cuidados. Eu tenho compaixão, eu compartilho a dor deles. Porque eu sei que quando tiver essa dor eu gostaria de ser cuidado, eu quero cuidar agora. Essa é a lógica da compaixão. A compaixão não é uma coisa bonitinha. Ai, que coisa linda, eu vou cuidar dessas pessoas. De vez em quando eu fico vendo algumas pessoas falando assim, não, porque esse milionário aqui, ele é maravilhoso, porque ele distribui vacina. Ele distribui, sei lá, colchonete. Ele deu não sei quantos mil litros d'água para os sedentos. Cara, assim na boa, pode fazer isso tudo. E pode não ter compaixão. Ele pode estar fazendo isso tudo para uma ação de marketing. Ele pode estar fazendo isso tudo para descontar do imposto de renda. Ele pode estar fazendo isso tudo porque ele sente que vai para o inferno e aí quer tentar sair do inferno. A ação sem compaixão, ela é capenga. A compaixão sem ação é capenga. Está na hora da gente entender que Jesus ele faz isso, ele mostra que tem compaixão e age. E é muito interessante porque observa o que ele fez aqui. Vejam bem, olha a descrição dele. Pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Jesus podia ter dado diretamente às multidões? Claro que poderia. Por que ele dava aos discípulos? Porque ele mostrou aos discípulos a necessidade deles agirem. E os discípulos, vendo as pessoas com necessidade, com fome, começam a sentir compaixão. Aqui é necessário que a gente observe muito claramente. Nesse ponto do texto, Jesus vira para você e fala: não adianta ficar parado rezando, não. Não adianta ficar parado em casa dizendo eu tenho compaixão. Você tem que fazer a sua parte. E não é fazer a sua parte para ganhar a vida eterna, para ter a salvação como prêmio. É fazer a sua parte porque é assim que Jesus te ensinou a viver. Sabe, isso é outra coisa importante. Se você tem compaixão, você não espera um prêmio. Você não faz para ficar bem na fita.
para ter uma ação de marketing, para ser reconhecido e aplaudido pelas pessoas. Não! Você faz aquilo para apenas fazer. Apenas cuidar do teu irmão, da tua irmã que precisa de ti. Certa vez, uma criança caiu num poço. E foi uma loucura para tirar a criança de lá, porque tinha que furar pelo lado. Foi um negócio horroroso. Conseguiram. Tiraram a criança. E aí um desses trabalhadores, 2 ou 3 trabalhadores de construção, foram lá e puseram um selo de cimento no poço para que ninguém mais caísse. E uma repórter que estava lá olhou, viu aqueles homens fazendo isso, viu aquele ali coordenando tudo, chegou para aquele homem: o senhor está aqui há muito tempo? Eu estou aqui desde o início. Logo que eu vi a mãe gritando porque o filho caiu no poço, eu vim para cá. E eu estou aqui o tempo todo. Então o senhor está aqui há 3 dias. Eu estou aqui há 3 dias. Não foi 2 dias, acho que foi 2 dias, não foi 3 dias. E aí a repórter pergunta: qual o seu nome? Aí ele virou e falou assim: aqui não teve nomes, apenas homens, mulheres e boa vontade. A verdadeira ação vinda da compaixão é essa. É aquela que você não busca nada. Você viu a pessoa sofrendo, você sentiu a dor dela, você teve empatia, você participou daquilo que ela sente. E movido pelo mais puro sentimento, aquele sentimento de: poxa, o que eu posso fazer por essa pessoa? Imagino se eu estivesse nessa situação, o que eu gostaria que fizesse por mim? Você vai lá e faz. Sabe, eu já vi pessoas virarem e falarem para mim: Bernardo, eu ganhei muito dinheiro que eu não esperava ganhar. Sabe de alguma obra que eu posso dar algum dinheiro? Sei, tal obra. Vou te dar o contato de lá. Se eu te der o dinheiro, você deposita para mim? Deposito. Mas eu vou colocar o seu depósito. Me dá o seu nome todo. Não, não. Que ninguém saiba que fui eu que fiz. Teve um cantor, acho que foi o George Michael, que o pessoal falava mal dele, sabe? Aquela coisa que até... Eu fico até sem graça de falar, mas ele era um homem assim, festeiro. Era um homem da boemia e era gay. Aí muita gente falava mal dele. Quando ele morreu, descobriram que ele gastava boa parte do dinheiro dele fazendo caridade. Porque só depois que ele morreu que as pessoas disseram que eles estavam recebendo o dinheiro dele. Porque ele pedia que nunca, enquanto ele estivesse vivo, fosse revelado que ele fazia aquilo. Ele não queria receber nenhum tipo de elogio, nada, ele só queria cuidar dos outros. É esse tipo de ação desinteressada que brota da real compaixão. E é por isso que isso é tão bonito, tão forte. E aqui eu vou aproveitar e fazer uma pequena homenagem, não a São Francisco Xavier, mas aos irmãos deles, os jesuítas. Que, pelo amor de Deus, pessoal, eita povo de Deus que sai por aí, lá nas fronteiras de tudo, cuidando daqueles, às vezes, que ninguém quer, daqueles mais rejeitados, indo nas fronteiras da misericórdia para cuidar dos outros. É ação com compaixão. Então, aproveito, faço essa lembrança. Amém? 8h07, está quase acabando. Vamos nós. Vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão
De Francisco Xavier, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Oh, caiu de novo. Eita ferro.